Maharaj, guardião da devoção Kyujai. Isso aqui é a manifestação divina, não, isso é a concepção divina, claro. Então ele está contando aí a história. Ele está contando a história que quando ele chegou na mata, Sri Maharaj contando como ele conheceu o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ou seja, né, ele fala dessa indiferença que o Prabhupada Bhaktisiddhanta tinha com o mundo, né, assim, para ele tanto faz, né, não tinha nenhum apego a nada material, né, então é essa figura de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né. E quando ele também encontrou com Swami Pranavananda, né, que foi falar para ele, estava, né, falando, primeiro você tem que se aproximar da renúncia, né, do budista, dos budistas, depois ter esse conhecimento, né, dos shankaristas, enfim. E depois sim do prêmio de Mahaprabhu, mas Sri Maharaj cortou ele, falou, não, Mahaprabhu não falou nada disso, né? O Mahaprabhu fala, onde é que você estiver, você tem que se aproximar de Krishna, não importa a sua posição, né? Então ele fala, aí começa, eu perguntei-lhe, se você tem poderes sobrenaturais, né, eu ficaria grato se você pudesse me dizer onde está o meu guia espiritual, onde ele pode ser encontrado. Então, o Pranavananda, né, ele deu o nome de um cavaleiro, né, Haranath, e ele foi procurá-lo, né, mas não encontrei. Então, eu encontrei aquele cartaz da Gaudiya Mata, né, que é Gaudiya Mata Mahotsava, que era uma semana de festival, né, parece que eles estavam se mudando, né, bom, não sei, isso aqui era uma semana de festival, e lá eu encontrei apenas um cavaleiro cuidando do salão externo, o resto tinha ido a Nagara Sankirtana, ou seja, o Sankirtana, vou fazer Sankirtana na cidade, né. Tive uma breve conversa com aquele homem gentil, eu tinha estudado algo sobre o Chaitanya Deva, né, e outras escrituras, mas descobri que essas pessoas que representam a mata tinham um conhecimento mais profundo e sólido do que eu, né. Isso é uma coisa incrível. Que apesar de Sri Maharaj ele vive de uma família assim, bramínica, né, tanto parte de mãe, parte de pai, e apesar dele ter assim, uma afinidade muito grande pelos ensinamentos de Chaitanya Deva, né, ele, como ele não tinha, né, esse contato com os devotos, né, assim, como ele, né, morava, né, fora do templo, não tinha, né, uma convivência com os devotos, então, e claro, também não tinha a guia de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Ele se sentiu como numa posição até inferior, ele está contando aqui, né? Em termos de conhecimento, né? do conhecimento profundo e sólido, né? Que ele está dizendo sobre Chaitanya Deva e outras escrituras, né? Porque realmente isso Krishna, né, através do Guru, empodera seus devotos para que eles possam realmente aprender os Shastras, né, essa ideia. E fala, então, o grupo voltou de Nagara Sankirtana e eu encontrei Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, na frente com sua danda, né. Assim que chegou à frente da mata, um discípulo veio e tirou a danda dele, e aos poucos ele foi recebido lá. Em Calcutá eu tive alguma interação, eu estava esperando para tomar prachada da tarde, né? Prabhupada estava andando no telhado, no telhado, deve ser na varanda, né? Assim, em cima, né? Na parte de cima. E eu estava ali com um olhar gracioso para aquele lado, né? Apenas um atendente estava lá. Então Prabhupada perguntou através do atendente, ele veio aqui, talvez tenha algo a dizer, né? E ele veio e me perguntou, você tem alguma coisa a dizer? Eu falei, não, eu não tenho nada a dizer. Então ele foi a Prabhupada e relatou, ele disse que não tem nada a dizer. Então ele tem algo a perguntar, ele veio novamente, né, o devoto, e perguntou né, para mim, e eu disse, eu não tenho pergunta, eu estou sem pergunta. Então ele foi a Prabhupada e disse que ele não tem nada para perguntar, né. Então Prabhupada disse, ele tem algum propósito pelo qual vem aqui, né, Prabhupada pergunta, né. Então ele foi lá, o devoto mais uma vez fez a intermediação, né? E perguntou se tinha algum propósito quando ele vinha aí. Ele fala assim, quando eu venho,
eu tenho um propósito, né? Ou seja, nada pode acontecer sem um propósito, né? Claro que eu tenho um propósito. Aí o Prabhupada Bhaktisiddhanta perguntou, qual o propósito? Eu disse, eu vim aqui para obter a sua graça, sua prachada, né? Eu vim por sua graça. Então o Prabhupada ficou satisfeito com essa resposta, né? E ele perguntou, quem é você, né? Onde é a sua casa? Dessa forma, havia um assunto, eles começaram uma conversação, uma conversa entre eles, né? Ele falava, você é muito afortunado, Prabhupada Bhaktisiddhanta falou, você nasceu na área de Gaura Mandala, né? E ele disse sim, e ele ofereceu um panfleto da Gaudiya Mata, né? Que corena, o que a Gaudiya Mata faz, né? E eu disse, eu já tenho esse panfleto, o Samaraj falou, né? E o devoto me disse, não, quando o Prabhupada está dando a você, tem um valor diferente, né? Foi tudo bem. Então eu peguei e toquei na minha cabeça e guardei. Então essa conexão estava lá. Depois disso eu visitei a mata e regularmente ouvi muitas conversas, né? Claro, ele teve um incidente antes, né, muito interessante, que a gente já até contou isso várias vezes, mas que quando o Sri Samaraj, porque ele começou a visitar a mata e ficava, né, ali, né, inclusive as pessoas achavam que ele era um espião, né, do governo, um espião de Gandhi, uma coisa assim, porque eles era um período assim um pouco conturbado na Índia, né? A Índia querendo, né, se emancipar da Inglaterra, enfim, os seguidores de Gandhi tentando agregar toda a população para que realmente fizessem a oposição, enfim, havia muita um intenso movimento político nesse momento. E Sri Samaraj, ele dizem que como ele ficava muito quieto, né, assim, ficava assim, sem falar nada, ficava só observando, as pessoas achavam que ele era um espião, enfim. Mas um dia ele disse que ele tentou subir, né, para falar com o Prabhupada Bhaktisiddhanta na escada, e aí um brahmachari parou ele e falou, onde você vai, né? Aí ele falou, eu quero falar com ele, né? Aí ele falou, não, você não pode falar com ele, você só pode ir lá se ele te chama, né? Essa mágica ficou muito assim, né? E aí ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que ele, nesse momento, ele deu vontade dele ir embora, né? Ele queria ir embora. Mas ele lembrou de Shukadeva Goswami, né? Do incidente de Shukadeva Goswami com Janaka. Né? Janaka era o pai, né, de Sitaram, de Sita, né? Sitadevi. E e Shukadeva Goswami foi terminar a sua educação com ele, com Janaka. Mas em algum momento, antes de encontrar o rei, né, ele teve que ficar, né, ele foi detido em 7 portões por 7 dias, ao total 49 dias ele teve que esperar para ter a audiência aí com o seu guru, né, quem ia ser o seu instrutor. Né? Então o professor Samaraj lembrou disso, né? E outra coisa que ele falou, muito interessante, foi que ele falou, se aqui, né, se eles me colocam, né, num trono, né, me tratam como um rei, né, mas eu vejo alguma coisa errada aqui dentro, né, eu vou embora, eu não quero ficar aqui. Mas se eles me batem, né, com pau, né, e eu vejo que aqui realmente está a pureza, está algo que realmente eu quero para minha vida, então eu vou ficar aqui mesmo que eles me batam com um pau. Foi isso que ele falou.